Olá, tudo bem? Hoje nós temos o especial de Natal do Espaço Nova Aurora e eu vou contar para vocês um pouco sobre a verdadeira história do Natal. Você sabia que o Natal originalmente é uma festa pagã? Verdade! Vou falar um pouco também sobre a provável data do verdadeiro nascimento de Cristo e qual o impacto que essa festa ter se tornado cristã causou para toda a nossa sociedade ocidental. Então fica com a gente e assiste o vídeo até o final para saber um pouco mais sobre a verdadeira história do Natal. Então, a história do Natal é muito interessante, porque o Natal originalmente não tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo, né? A gente está acostumado aqui na nossa sociedade predominantemente cristã a entender que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, mas não, gente. Jesus não foi capricorniano. Vou falar um pouquinho no final do vídeo sobre a provável data de nascimento de Jesus. Mas vamos tentar entender um pouquinho como que a festa do Natal surgiu. O Natal é uma celebração que ela é muito mais antiga do que o nascimento de Jesus Cristo. A celebração natalina ela é uma festa tradicional dos povos nórdicos, dos povos do Círculo Polar Ártico e também do norte da Europa, né? Dos godos, dos visigodos, dos celtas, etc. Esses povos, há mais de 9.000, provavelmente cerca de 8.000 a 9.000 anos atrás, eles celebravam o nascimento do Sol, que era o solstício de inverno, o começo do inverno. Essa data, quando ela foi adaptada para as tradições romanas, ela ganhou uma nova roupagem, ela ficou um pouquinho diferente. Mas por que era o nascimento do Sol? Porque a gente fica assim, nossa, mas no auge do inverno, né? Era uma celebração, gente, que costumava durar 10 dias. E é mais ou menos ali do início do solstício de inverno até 10 dias depois, então do dia 20 até o dia 30, né? Entendendo que a contagem de anos desses povos nessa época era um pouco diferente da nossa, com o calendário gregoriano. Então, esses povos, eles pegavam o dia mais frio, mais gelado do ano, onde tinha a noite mais longa, porque a partir daquele dia o sol começaria a nascer. As noites, se aquela era a noite mais longa, as noites começariam a diminuir. E era uma data para ser celebrada, porque era uma promessa de que o verão chegaria, né? Se aquela era a noite mais longa, logo não vai ter mais nenhuma maior do que aquela, né? Então, os xamãs, os líderes daquelas aldeias do norte super geladas, eles tinham como que uma missão, uma responsabilidade de trazer o fogo do sol, a esperança, o calor, lembrar que a união deles os manteriam vivos durante todo o inverno e que está todos juntos, todos os aldeões, né? Todas as pessoas, habitantes daqueles vilarejos, permaneceriam unidas sobre o calor da união daquela família, daquele clã, com comida, né? Eles garantiram as reservas para o inverno, então eles comiam muito bem, eram dias para festejar com fartura, para lembrar de que eles estavam bem, estavam acolhidos, protegidos, aquecidos em suas casas, e para mostrar o quanto cada um daquele grupo era importante e era especial, esse xamã presenteava as pessoas, né? Dava alguma coisa especial para falar assim, ó, você é especial e você precisa se manter vivo durante esse período, sob o nosso calor, eu cuido de vocês, com curas, conhecimento, amor, né? E bons conselhos. E esse xamã, gente, essa atitude desse xamã lembra alguma coisa para vocês?
Pois é, esse xamã é a origem primeira do Papai Noel, porque houve muita corruptela, assim, né? Papai Noel, ele sofreu muitas transformações, ele se cristianizou ao longo dos tempos, né? E ao invés de ser associado com os tradicionais xamãs do Ártico, ele acabou se tornando do Ártico e da Sibéria também, né? Hoje em dia eles ainda existem, esses novos xamãs, das tribos do norte, como vocês podem ver nessa foto, e eles se reúnem frequentemente, cada um com a sua roupa tradicional, né? E eles são guardiões desses grupos, desses aldeamentos, eles são os responsáveis por manter essa chama de união viva durante todo esse período do inverno. Lá é muito rigoroso, né? As noites são muito longas, é um período muito escuro e sem sol. Então é uma celebração mesmo para lembrar que o sol está nascendo, que ele vai voltar a brilhar no seu esplendor. Por isso que nessas festas muito antigas eles acendiam a lareira, comiam bastante e davam presentes uns para os outros. A figura do Papai Noel se cristianizou, sofreu algumas corruptelas, algumas adaptações. A sua origem foi transformada para uma mitológica cristã, porque dentro do cristianismo também surgiu um senhor, um bispo, que distribuía presentes, né, para sua aldeia durante este período, mantendo assim uma tradição nórdica, e daí ela foi adaptada para o cristianismo. Isso é a figura do Papai Noel. Mas vamos tentar descobrir como que essa festa, tão antiga e tão importante para os povos nórdicos, se tornou cristã. Por que cargas d'água inventaram de falar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Então, vamos voltar lá para a história do Império Romano. A gente tem que tentar, para entender a história de como o cristianismo se efetivou e todos os seus elementos, né, constituiu a religião católica, né, e as demais religiões cristãs, como que se adaptou o nascimento de Cristo para essa data. Bom, com o declínio do Império Romano, o cristianismo começou a ser pensado como uma ideia política religiosa pelos romanos, né? Porque por conta das invasões bárbaras, o Império Romano estava perdendo a sua hegemonia e ele estava perdendo a sua capacidade de dominação naquele território. Ele ia ter que se readaptar a uma nova estrutura, porque muitos reis vindos do norte da Europa estavam tomando a região mediterrânea, ali por onde se fez o Império Romano, né? E esses reis estavam ganhando poder, poder de terras, poder político. E daí o que os romanos fizeram? Um povo que estava começando a ascender enquanto ideologia religiosa era um povo da região da Judéia, né? Eram judeus não tradicionais, não ortodoxos, que estavam seguindo os ideais cristãos, os ideais de Cristo. E eles eram, no começo, eles eram perseguidos pelos romanos, como se fosse uma seita estranha e esquisita, né, que deveria ser eliminada segundo o Império Romano. Porém, conforme o Império Romano foi perdendo hegemonia política, e lembrando que a separação de Estado, poder político, de religiosidade é muito recente, né? A ideia de Estado laico é uma coisa muito recente. Eles viram nessa nova ideia religiosa cristã uma forma de continuar tendo algum domínio político ali. Então eles incorporaram o cristianismo nas suas práticas, nos seus saberes, provavelmente lá pelo século 3 ou 4 depois de Cristo. Nessa época, o cristianismo
acabou se tornando a religião oficial de Roma, do Império Romano. Foi uma alternativa que eles arranjaram. Bom, se a gente está perdendo o domínio político da região, então vamos adaptar para essa religião que está tomando conta, esse pensamento espiritual tomando conta basicamente de boa parte da população aqui do sul da Europa. Então foi assim, mais ou menos, que o cristianismo entrou no aspecto sociocultural romano. E para isso foram estabelecidas várias formas de escrita e de construção das ritualísticas, dos dogmas e de como deveria ser esse cristianismo romano, né? Então muitas coisas que eram muito habituais na Europa não poderiam ser perdidas. Essas coisas que eram habituais na Europa eram os festejos e devoções, né? Algumas devoções, como ao sol, né? Esse culto ao sol, que era esse festejo de nascimento do sol dos povos nórdicos, era uma festa muito tradicional europeia. Como que a gente vai perder o nosso principal culto, a nossa principal divindade? Então é feita a adaptação, o sincretismo, né? O sol torna-se Cristo. Essa festa para os romanos, ela era celebrada no dia 25 de dezembro. Como Cristo era o novo sol de Roma, então decidiram que esse sol que nascia também poderia ser celebrado no dia 25 de dezembro. Então foi assim que o Natal se tornou cristão. Mas se a festa originariamente era uma festa para celebrar o sol que estava nascendo, essa divindade que traz vida, traz luz, faz tudo crescer e prosperar, foi adaptada para uma data de nascimento de Jesus Cristo. Quando que Cristo então realmente nasceu? Se Cristo não nasceu no Natal, né? Então, gente, Jesus não era capricorniano, muito provavelmente não. Jesus provavelmente, segundo pesquisas, né, estudos aí científicos, Jesus era pisciano, né? E até então, até a associação da data do Yule, né, que é o solstício de inverno, para o nascimento de Cristo, os novos cristãos, os primeiros cristãos, eles só celebravam as datas pascais de Jesus, né? Que era a crucificação e morte, só isso, não tinha outras celebrações cristãs. E nem os festejos de santos. Os festejos de santos começaram a ser adaptações romanas, né? Porque os romanos, eles adoravam muitos deuses, então eles tinham muitas ritualísticas, né? Então, como que uma cultura vai se transformar? De uma cultura cheia de ritualísticas para praticamente uma ritualística. E foi a partir da incorporação do cristianismo pelos romanos também que o cristianismo, né, a partir da instauração da Igreja Católica, passou a ter vários festejos santos, né? Muitos deles adaptações também de festas tradicionais dos povos originários europeus. Eu gosto muito de falar festejo dos povos originários porque a gente, lembrando que em essência somos todos povos nativos, né? Eu acredito que com o tempo, né, e com a institucionalização política, enquanto as religiões cristãs, enquanto instituições políticas, elas difamaram muito a ideia de paganismo. Então, falar tipo, tal coisa é pagã, né, é muito imbuído uma ideia de pecado, né, de coisa errada, e não, né? São os nossos primeiros ancestrais, os seus primeiros ritos religiosos sagrados. Então, todos nós, né, na nossa ancestralidade primeva,
temos nossas tradições nativas. E as tradições nativas, todas, elas cultuam elementos da natureza. Então as passagens de ciclo, as passagens de estação, elas são sempre muito celebradas. Então nos festejos tradicionais católicos, nos festejos de santos, na realidade são adaptações de festejos de ciclos de estação. Por exemplo, lá no norte, né, as festas juninas são adaptações dos festejos de verão, né? Que aqui em junho, né, aqui vai estar inverno, mas lá na Europa é verão. Se celebra vários santos, né, onde se celebra o auge do fogo do verão, com as fogueiras santas, né, as fogueiras juninas. Então tem muitas adaptações, muitos encontros culturais aí, muitos elementos das várias culturas europeias estão presentes no cristianismo, sobretudo nos ritos católicos. É muito importante a gente reconhecer isso, porque reconhecendo isso a gente honra a nossa ancestralidade, a gente honra as nossas descendências, né, os nossos antigos ancestrais. Então, mas voltando a falar de Cristo, que não nasceu no inverno, provavelmente, né? Por que ele não nasceu no inverno, no dia 25 de dezembro? Porque se vocês lembram da história da Bíblia, Jesus nasceu numa manjedoura e tinha ovelhinhas pastando, né? E no inverno as ovelhas não pastavam, era tudo muito coberto de neve, né? Outra coisa também que é muito importante que os historiadores pesquisaram, na época que Jesus nasceu, estava tendo o recenseamento que os romanos faziam periodicamente. O recenseamento, ele nunca era feito no auge do inverno, nesse período de fim de ano, até mesmo porque esse período de fim de ano, além de ser o auge do inverno, eles estavam justamente celebrando o nascimento do sol. Então, não era feito recenseamento nessa época. Os recenseamentos, eles eram feitos um pouquinho depois do começo do ano, lá para março. Então acredita-se que a data mais provável do nascimento de Jesus é lá para meados de março, do dia 15, 16, 17, porque dizem que quando Jesus nasceu teve um alinhamento planetário, e nessa época teve esse alinhamento planetário. Muito provavelmente Jesus não nasceu no ano zero, houve um erro de cálculo na data de nascimento dele. Segundo pesquisas, provavelmente ele nasceu lá pelo século 5 ou 6 antes de Cristo. Então Cristo nasceu antes de Cristo, a data oficial. Então provavelmente ele nasceu ali, porque nessa época estava tendo um alinhamento planetário. Então, acabamos de descobrir que o Natal, na realidade, é uma festa de origem nativa, xamânica, celebrada muito pelos povos nórdicos e que teve as devidas adaptações para o cristianismo. E que Jesus, na realidade, provavelmente nasceu lá para meio de março. Mas uma coisa que é muito importante, que eu costumo falar assim nos cursos que eu dou sobre xamanismo, espiritualidade e tradições ancestrais. Uma coisa, quando ela é feita por muito tempo numa devoção religiosa, ela acaba construindo uma egrégora energética, né? Então aqui no Ocidente, por tantos anos, olha só, o Natal é celebrado como uma festa de nascimento de Cristo desde o século IV depois de Cristo. Então, veja, são 1600 anos se celebrando uma coisa com aquela energia de esperança, de paz, de amor. Se bem que o Natal sempre trouxe isso, mas agora com essa egrégora e com essa força cristã. Então é isso, pessoal. O Natal
desde 9.000 anos, ele serve para trazer paz, esperança e luz aos nossos corações. Seja pelo nascimento do sol, seja pelo nascimento de Cristo, é sempre uma renovação das nossas esperanças e da nossa fé na paz, no amor e na união. E é isso, um Feliz Natal para todos vocês, um ano novo cheio de alegrias, com muita paz, amor e união para todos vocês. Até o ano que vem!